Olá, alunos do terceiro colegial A, professor Mônica falando. Hoje vamos ver aí, uma atividade, né? Eu ia falar mas essa é uma atividade da parte 2 da primeira quinzena do terceiro bimestre. Pessoal, desculpe aí, eu demorei um pouquinho para gravar essa aula aqui, porque ficou meio puxada essa aula, tá? Então eu estava quebrando a cabeça para saber o que eu ia fazer. Então o que eu vou fazer? Eu vou gravar dois vídeos para essa aula, tá? Vou gravar o A e o vídeo B, ok? Porque eu estava vendo lá, a resolução dos exercícios vai ficar muito comprido. E eu estava tentando enxugar, resumir bastante coisa, mas se eu for resumir, vai ficar muita coisa sem falar que tem que ser dita, né? Então eu vou quebrar em duas partes, tá? Então vai ser o A e o B. Esse A aqui, esse vídeo A, eu vou fazer até o exercício 2, tá? Depois eu vou fazer um vídeo B só para a resolução do exercício 3 e do exercício 4, ok? Que é eles que é meio comprido aí para resolver. Eu trouxe até o livro aqui, ó, pra gente trocar ideia aí. Então vamos lá. O assunto de hoje aqui, potencial elétrico, certo? O que vem a ser um potencial elétrico? Vocês se lembram aquele dia na aula que eu havia comentado sobre energia potencial e energia cinética? Eu havia falado que energia cinética é a energia de um corpo em movimento e energia potencial é a energia armazenada, né? Ou seja, se eu pego um objeto e elevo ele assim do solo, no chão, ele está parado aqui, né? Mas ele tem energia potencial armazenada. Como assim? Porque se eu soltar, ele vai ser atraído pelo chão, né? Ou seja, vai gerar um movimento aí. Então, a energia potencial, ela vai se transformando em energia cinética no decorrer do movimento. Então, essa ideia de energia potencial, eu vou precisar dela aqui. E também da ideia de trabalho. Trabalho, eu vou resumir, falar bem resumido aqui, tá? Imagina assim, o objeto está aqui, né? A energia, ela realiza trabalho. Como assim? Porque tem energia potencial aqui, né? A hora que eu solto, o que acontece? Tem surge um movimento, né? Tem a força da gravidade que vai atrair ele para baixo. Então tem um deslocamento, né? De uma região, ele foi para outra região. Esse deslocar-se, eu vou chamar de trabalho, tá? Por enquanto eu vou chamar de trabalho. Claro, tem outras definições aí, melhores, mas só para dar uma sintetizada, uma resumida, vou falar que trabalho é essa como é que fala? Esse locomover, né? Não sei se posso falar isso. De um ponto até o outro, né? Então realizou-se trabalho no objeto, ele saiu de um ponto e foi para outro ponto. Então teve essa variação de espaço aí, então houve um trabalho realizado. Então a energia é a capacidade de realizar trabalho, ok? Então a energia potencial aqui no apagador vai realizar o trabalho, né? Dele mudar, que vai gerar um movimento, que vai mudar a posição, então vai realizar um trabalho. Então a energia tem essa capacidade de realizar trabalho. Mas por que eu estou falando isso? Porque existe energia potencial elétrica. Como assim? Ora, vocês lembram das cargas, né? Positiva e negativa lá. Se você tem duas cargas positivas, né? Vai ter eles vão se repelir, não vão? Vão se repelir. Então, nesse instante, o que vai estar acontecendo? Vai estar sendo realizado ali um trabalho, percebe? Tanto com as cargas de sinais iguais quanto as de sinais opostos, né? Vai ter uma variação de espaço, não sei se posso falar isso, mas de um ponto até o outro, né, vai ter essa variação, então vai estar sendo realizado aí trabalho, ok? Então, para ser realizado trabalho, eu preciso de energia, né? Preciso de energia, e essa energia potencial elétrica.
E tem como calcular ela? Tem como calcular a energia potencial elétrica. Por essa fórmula aqui, ó. Chamo de E, né? Energia... Vixe, que giz ruim. Energia potencial elétrica, né? É igual a constante do meio, né? Que vai ter o produto da carga pela distância, né? E a energia potencial, a unidade medida da energia, não somente potencial, mas energia, como que você mede? Você mede em joules, tá? Em joules. Em homenagem a um grande físico, James Prescott Joule, né? Um J, tá? E aí, ó, você pensa, né? Mas de onde que vem essa fórmula? Você pode imaginar a seguinte situação. A força da lei de Coulomb, lembra da lei de Coulomb? A lei de Coulomb que fala que a força é o produto das cargas pela distância ao quadrado, multiplicando também a constante de proporção da área do meio. Você pode falar que ela deriva disso, né? Ela veio disso daqui, ó. Eu não sei se estou sendo ousado em dizer, mas vou falar, não sei se está errado não. Assim como o bombom é derivado do chocolate, a energia potencial elétrica é derivada da força elétrica. Falei. Então, essa fórmula veio daqui, ok? E é dada em joule. Qualquer cálculo com energia, a unidade de medida é joule, tá? Cálculo de energia. Então aqui está a energia potencial elétrica. Essa aqui é a expressão da energia potencial elétrica. Depois é a expressão para o potencial elétrico, né? Então, ó, potencial elétrico. Que agora o que vai fazer? Eu vou juntar essa energia, tá? Vou juntar essa energia com a carga. E se eu juntar essa energia com a carga elétrica, eu vou ter o potencial elétrico, que é o V, né? Esse V aqui, que vai ser o produto, perdão, vai ser a razão da energia potencial elétrica pela carga, né? Pela carguinha elétrica. E se eu pegar a energia potencial elétrica pela carga elétrica, ó, aqui é joule, né? E aqui é coulomb. Se eu faço joule por coulomb, eu vou ter uma unidade de medida que muitos de vocês conhecem, que é o volts. Exatamente. Em homenagem a Alejandro Volta, o cara que estudou isso, né? Temos os volts aí. Ok? A unidade de medida do potencial elétrico é o volt. Já ouviu falar disso, né? Ou seja, quem são os volts? Os volts é energia por carga, né? O quanto que cada carga carrega de energia, percebe? Né? Então, se eu faço a energia por cada carga, né? Energia por carga, eu tenho o volts, ok? E se eu pegar essa fórmula e juntar com essa, ou seja, se eu pegar esses valores e colocar aqui, substituir e fizer as minhas operações algébricas, eu vou chegar em uma outra formulinha, que é o potencial elétrico, né? Que é a formulinha do potencial elétrico. Ó. Ah, mas você já não colocou lá? Então, mas o potencial elétrico, devido a uma carga qualquer, né? Se eu juntar as duas, se você tem lá, ó, uma carga aqui, né? E uma carga de prova aqui, nesse ponto P, uma carga fonte positiva aqui, né? Fixa, né? E se eu tiver, ó, essa distância
juntando aquelas duas fórmulas, eu consigo chegar nessa daqui mais generalizada, que é, ó, juntando aquelas duas, né, e uma carga qualquer, eu chego nessa fórmula mais genérica, que é a constante, produto da constante pela carga sobre a distância. Eu consigo achar o volts. E perceba que o que você se lembra? O que vai lembrar quando você tem um ponto assim, né? E calcula uma razão? Exatamente. Vocês vão se lembrar lá do vetor campo elétrico, né? Lembra dele? Tem uma associação aí. O vetor campo elétrico e os volts, né? Energia potencial elétrica. Sobre a carga, aquela que eu juntei para chegar nessa, né? Tem uma relação aqui entre elas, né? O vetor campo elétrico é como é que fala? Aquela ocasião que ocorre devido a uma carga elétrica naquela região, né? Está ocorrendo algo ali, algo específico daquela região, que é o vetor campo elétrico, e é uma grandeza vetorial, tá? Lembra do vetor campo elétrico? Uma grandeza vetorial. Já o potencial elétrico, não, ele é escalar. Ele não precisa de módulo, ele não precisa de direção e sentido, ele só precisa do módulo, lembra disso? Então, a diferença dos dois é que essa é vetorial, tá? Vetor campo elétrico, e o volt não, ele é escalar, tá? Ele é escalar e o potencial elétrico depende da força elétrica e o volt depende da energia potencial elétrica, ok? É bom saber essas coisas aqui. O que mais? E o potencial elétrico, com várias cargas, né? Então, potencial elétrico, várias cargas pontiformes. Então, você tem um ponto P aqui, né? Então, tem uma carga aqui positiva, eu chamar de Q1, outra positiva aqui, chamar de Q3, e uma outra uma negativa aqui, chamar de Q2. Né? Nesse ponto P aqui, o que vai acontecer? Aqui também vai ter parecido com o vetor campo elétrico, lembra? Vai ter uma ideia parecida nesse ponto aqui, tá? Ou seja, vai ter um potencial elétrico aqui, ok? Só que agora ele vai estar sujeito a 3 cargas, né? Como que faz para calcular aqui? Simples, é o somatório, é parecido com o vetor campo elétrico, só que agora aqui são grandezas escalares. Então, aqui, o V resultante aqui, ele vai ser igual ao somatório dos outros potenciais. Então, o potencial resultante aqui é igual ao somatório dos outros potenciais. Então, você vai somar o V1 aqui mais o V2. Só que aqui no caso, o V2, eu vou deixar assim, para saber que você vai sempre somar, tá? Então aqui, ó, você soma aqui até a quantidade que tiver. Eu vou chamar de de Vn, até a quantidade que tiver, tá? Então aí nesse caso aqui, como que ficaria? Ficaria V, vou chamar aqui do ponto P, né? Ele vai ser igual ao somatório desses todos, né? Eu vou juntar todos esses aqui, ok? E eu sei que o V, o que é o V? O V, ele não é energia potencial elétrica pela carga, ou, de uma maneira mais genérica, né? Juntando as duas, constante pela carga sobre a distância. Então, o que seria aqui no caso? Seria, ó, a constante de proporcionalidade, né? Que não muda, sobre o Q1 e a distância dele, né? Ok?
Menos, por que menos? Ó, se eu juntei tudo, né? Mas esse aqui tá negativo. Então o menos vem pra cá. A constante. E a distância 2. E o mais aqui, né? Então nesse caso, o somatório seria esse, tá? Ok? E a diferença de potencial. O que é a diferença de potencial? Chamada DDP. A DDP, diferença de potencial, eu vou tentar falar da maneira bem generalizada para vocês entenderem. A energia potencial elétrica, você pensa na partícula, né? Na partícula, que é a capacidade de atrair ou repelir, né, uma outra partícula, né? A energia potencial elétrica é específica da partícula. Agora, a diferença de potencial é específica do meio. Como assim? Se você tem um meio lá, né? Esse meio, imaginemos as linhas de força aqui, lembra delas lá, né? O setor campo elétrico qualquer aqui, né? Tá aqui as linhas de força, a gente viu no vídeo passado, né? E eu lanço uma partícula aqui, positiva, e acontece dessa partícula do ponto A, né? Vir aqui para um ponto B, fazendo com que haja uma variação aqui de espaço, né? Não sei se posso falar isso. Então, essa variação aqui, ó, é a capacidade que esse campo tem de realizar esse trabalho. Percebe? Então, e como que faz para calcular isso? Ora, você calcula isso, tem uma força aqui, né? Uma força que vem para cá. Você calcula isso da seguinte maneira. Potencial elétrico dado por, costuma ser a letra U, né? É igual a diferença de potencial, né? A DDP é dado por U, que é igual o potencial do ponto A menos o potencial do ponto B. Essa é a maneira para se calcular. Então, aqui você vai ter o potencial aqui do ponto A, né? E essa variação até aqui o ponto B. Ok? Então, essa variação é dada, chama-se DDP, diferença de potencial. Daqui foi para cá. Daqui foi para cá por quê? Por causa desse meio aqui, desse campo elétrico, né? Mas como que eu calculo essa intensidade daqui para cá, né? Capacidade que esse meio tem de realizar esse trabalho pela DDP, que é dado por essa expressão aqui, né? Que mais? Ok, então vou fazer um exemplo aqui, tá? Eu vou corrigir até o exercício 2, depois eu faço um outro vídeo. Pessoal, esse exercício aqui, eu vou ser sincero com vocês, não estão tão simples não, tá? Se vocês quiserem realmente realizá-los, presta atenção aqui no exemplo que eu vou fazer, tá? Mas vocês vão ter que associar tudo que eu falei, tá? Tem que associar tudo que eu falei para resolvê-los, ok? E coisas a mais, vocês vão ter que ter alguns conceitos a mais aí. Mas coisas que eu já disse até agora, coisas que eu já disse durante as aulas. Não tem nada assim inovador, não, tá? Ok. Então, primeiro exemplo. Uma partícula... Uma partícula está eletrizada com carga Q igual a menos 4 microcoulomb no vácuo, produzindo um campo elétrico ao seu redor, né? Sabendo que um ponto P está situado a uma distância de 20 centímetros dessa carga, calcule o potencial elétrico no ponto P, sendo a constante eletrostática K o valor do KI, que é o mesmo K que a gente usa quando é o vácuo, né? Então, ó, partícula está eletrizada com carga Q, né? Então, você imagina a partícula lá, tá? Carguinha aqui, que ele já falou que é menos 4 microcoulomb, né? Então, eu sei que é 10 a menos 6, né? Ok? No vácuo.
E o vácuo deu a constante de proporcionalidade aqui, né? Que é o 9 vezes... Ele colocou 9, eu não sei se eu coloco com vírgula, vou deixar assim a vírgula, tá? É a mesma coisa. 9 vezes 10 a nona, né? Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. E saber, e o ponto P aqui, né? Quer saber aqui e tá aqui 20 centímetros, né? 20 centímetros. Bom, essa carga está negativa, né? No caso daqui, ó, tá vendo? Está carregada negativamente. Então ele quer calcular o potencial elétrico. Então deixa eu colocar, vou precisar da distância, né? Porque a fórmula que eu vou usar aqui, qual que é a fórmula? Potencial elétrico, né? Precisa da carga sobre a distância. Essa daqui, que é o volts, né? Qual que é a voltagem nesse ponto aqui, né? Ok? Que é a junção daquelas duas lá, da fórmula da energia potencial elétrica com a expressão do potencial elétrico, né? Que é a quantidade de energia potencial por carga. Juntando as duas eu chego nessa, ok? E a distância, bom, a distância a gente sempre trabalha em metros, então tem que converter isso aqui centímetros para metros. Então tem metro, decímetro, centímetro, né? Tá aqui centímetros, tem que voltar para metros. Então vai voltar uma, duas casas. Então voltando duas casas, ó. Uma, duas casas, vai ficar 0,2 metros. Ok? E eu sei que 0,2 metros é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a menos 1 metros. Ok? Converter em notação, potência de base 10, né? Tem a notação científica. Eu faço isso para ficar fácil os cálculos aqui, ok? Ficar tudo igual. Agora eu pego isso e substituo aqui. Então, vai ficar a constante de proporcionalidade, que é 9 vezes 10 a nona, vezes menos 4, vezes 10 a menos 6, né? Que é o que aqui, né? Sobre a distância, nem ao quadrado, né? Sobre a distância, que é 2 vezes 10 a menos 1. Então, V vai ser igual 4 dividido por 2 dá 2, né? 9 vezes 2, 18. 18 vezes 10. Ó, 9 menos 6, 3. Menos com menos mais aqui, né? Então, 9 menos 6, 3. 3 mais 1, 4. Para deixar a notação científica, eu vou voltar uma vírgula aqui, então volto uma casa, né? Voltou para a esquerda, acrescenta um positivo. Então vai ser 1,8 vezes 10 a quinta volts. Ok? Volts. Tá aí. Faltou uma coisa. Menos aqui, tá vendo? Que é menos. Desculpa aí, tá? Aqui é menos, vai ficar negativo, ok? Sinalzinho sempre pega a gente. Certo? Então, aí agora já pode pausar o vídeo, já pode... Resolva o 1 e o 2, tá? Vou corrigir o 1 e o 2. Depois eu vou fazer um outro vídeo só para responder o 3 e o 4, tá? Então, o 1 e o 2, já pausei que eu já vou ler na íntegra. Aqui porque eu gostei muito do livro que colocou, tá? Então eu não vou escrever, eu vou ler na íntegra o jeito que ele colocou aqui, tá? Então pausa aí, tenta responder, que a gente já vai corrigir. Eu vou falar para vocês como que vai ser. Pausar aí, vamos lá então? Então, ó, primeiro aí, exercício, né? Primeiro, embora as ideias do campo elétrico
e potencial elétrico, ó, campo elétrico, né? Campo elétrico, né? E o potencial elétrico, é o volts, campo elétrico e potencial elétrico, estejam relacionadas, né? Elas representam conceitos diferentes. Como você define esses dois conceitos? O que você colocou aí, né? Bom, primeira coisa aí é saber que essa daqui, ela é vetorial, né? Ela precisa de módulo de direção sentido, e essa é escalar. Essa só precisa do módulo. Primeira coisa, de cara, já observa isso, né? E outra coisa, o campo elétrico, ele depende, ele está relacionado com a força, né? Lembra que eu comentei? Com a força elétrica. E o volts, que é o potencial elétrico, está relacionado com a energia potencial elétrica. Energia potencial elétrica, imagina assim, ó, você tem duas cargas lá, né? Não sei se eu falei isso no começo, mas se essas duas cargas elas são de sinais opostos, elas vão se atrair, né? E eu posso fazer uma espécie de estilingue, né? Eu coloco a carga, exemplo, negativa, positiva aqui, né? Fica aqui, eu pego a negativa e faço isso, ó, né? Eu vou armazenando energia potencial elétrica nela aqui, ó, né? Uma espécie de estilingue aí. Então, no potencial elétrico, o potencial elétrico está relacionado com a energia potencial de armazenamento, né? Energia potencial elétrica. E o campo elétrico está relacionado com a força elétrica, né? E tudo tem uma coisa a ver com a outra, né? Lembra que eu falei naquela hora, eu não sei se eu tô com medo de arriscar aqui, eu acabei falando que a energia potencial elétrica ela é derivada da força elétrica, né? Tudo tem o seu sentido aí, mas tem que saber onde que cada coisa se encaixa direitinho, ok? Ok. Então, como que ficou aqui na íntegra? Ficou assim, ó. A resposta da primeira, né? Embora as ideias do campo elétrico e potencial elétrico sejam relacionadas, elas representam conceitos diferentes. Como você define esses dois conceitos? Olha como que ele colocou. O vetor campo elétrico, já falou, né? O vetor campo elétrico é uma grandeza vetorial e está associada à força elétrica. Ponto e vírgula. O potencial elétrico é uma grandeza escalar e está relacionado à energia potencial elétrica. É isso que eu acabei de falar. Se você escreveu algo parecido, mas com outras palavras, não tem problema, pode deixar, tá? Importante você saber isso. A ideia que eu comentei, comentar no começo. Exercício 2, ó. Exercício 2. No sistema internacional, lembra do SI? Qual é a unidade de medida de potencial elétrico? Ixi, mas lá só tinha aquelas 7 grandezas, mas vocês percebem que daquelas 7 grandezas, você vai derivando outras, até chegar no volts. Então volts faz parte? Fala aí. Mas não tá escrito volts lá. Sim, ele não está escrito lá, mas ele existe por causa daquelas. Não sei se você havia comentado, né? Aquele dia que eu falei que todas as demais, elas vêm daquelas lá, daquelas 7 fundamentais que a gente colocou aquele dia na sala de aula, né? Então a resposta é sim, é o volts, né? Então no sistema internacional, com a unidade de medida de potencial elétrico, então a resposta da 2 aí, ó, pode colocar volts, né? Volt, né? Abre um parênteses, coloca o V, que é o símbolo que a gente usa para ele. Então essa é a resposta da 2. Agora, pessoal, vocês viram, já deu quase meia hora, né? E eu nem cheguei no exercício 3 ainda. Então, o 3, o exercício 3 e o 4, eles são relativamente compridos, né? Então, vai demorar para eu fazer eles, né? Eu vou fazer um vídeo só para os dois. Se não tiver que fazer um vídeo só para o 3 e um vídeo só para o 4, né? Não sei. Então, eu vou tentar fazer um vídeo para os dois depois. Então, esse aqui eu vou pôr como vídeo A, tá? Como aula A. E o outro coloca como aula B, que é o complemento dessa, ok? Mas não deixe de ver os dois, tá? Sei que ficou um pouco puxado, mas vocês perceberam a dimensão do assunto, né? Como que eu vou falar tudo isso em 10 minutos? Não tem jeito, percebe? Então, até o próximo vídeo e fique com Deus.